Pergunta 1. Os cristãos estão livres da lei moral como regra de obediência? Nosso texto em João 8,36 é a base principal sobre a qual esta doutrina da liberdade cristã é construída. Mas muitos se esforçaram para construir suas próprias superestruturas, feno e palha sobre ela que a fundação nunca suportará. De fato, há tantas opiniões que alegam o patrocínio desta doutrina que eu concedo que é meu grande trabalho reivindicar a doutrina tão excelente como esta. É a verdadeira liberdade cristã, daquelas doutrinas falsas e eu posso dizer licenciosas que são fixadas e geradas sobre ela. Devo mostrar a você que nem esta doutrina nem a deste texto darão apoio ou contribuirão com qualquer força para as posições e opiniões que alguns parecem deduzir dela e construir sobre ela. O trabalho é grande, pois devo lidar com os maiores de nós na parte prática da divindade e o julgamento dos homens são vários. A escritura é pleiteada por todos os lados. Quanto mais o trabalho é difícil, mais necessidade de suas orações, para que o Pai das luzes vá adiante de nós e por sua própria luz nos guie para o caminho de toda a verdade. Nesta confiança, nos aventuremos a lançar-nos nessas profundezas e começaremos o exame e o julgamento daquelas doutrinas que são deduzidas e parecem ser construídas sobre esse texto. A primeira doutrina e a principal que eles parecem construir sobre esse texto é que os crentes são libertos da lei, e esta será a primeira questão que examinaremos. Em resposta a esta questão, como é proposta, devemos confessar que não estamos em alguns lugares. A Escritura declara que a lei foi revogada, nem sei alguns novamente que falam dela como ainda em vigor. Nós lhe daremos uma amostra de alguns deles. Começaremos com aqueles que parecem falar da revogação da lei. Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 33. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, mas os tirar da terra do Egito, a qual eles invalidaram, embora eu os houvesse desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém a minha lei no seu interior escreverei no seu coração, e eu serei o seu coração, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Que o apóstolo aqui fala da lei moral é evidente, a partir do 7º versículo, que os crentes são libertos dela. Veja o 6º versículo. Veja também Romanos 6:14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Gálatas 3:19. A lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse a semente. Deus enviou seu filho nascido da mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4, verso 4 ao 5. Parece, portanto, haver uma grande quantidade de força na Escritura para provar a abnegação da lei, que estamos mortos para a lei, libertos da lei. Teremos que lidar com essas Escrituras depois. Por enquanto eu apenas as cito para que se veja com que força as Escrituras parecem sustentar a primeira opinião, isto é, a abrogação da lei. Por outro lado, há algumas Escrituras que parecem sustentar a lei e que dizem que a lei ainda está em vigor. Eu digo, algumas que parecem apoiar a obrigação, como as outras, a revogação dela. Assim, há em Romanos 13:31, o seguinte: anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes, estabelecemos a lei. Isso parece contrário ao anterior. Os versículos dados anteriormente parecem falar da revogação, este do estabelecimento da obrigação da lei. Assim também em Mateus 5:17 ao 18. Não penseis que vim destruir ali os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passam, nem o jota ou o tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Sobre essas variedades de texto, os homens fundamentaram sua variedade de opiniões para a revogação ou a obrigação da lei. Não há dúvida de que a Escritura fala a verdade em ambos. Elas são as palavras da verdade, embora pareçam aqui se os acusadores de Cristo, nunca um falando contra o outro. Ainda assim, se formos capazes de descobrir o significado, os encontraremos como Natã e Betseba, ambos falando as mesmas coisas. Para descobrir a verdade sobre esses aparentes contrários e com o propósito de responder a pergunta, para que não batamos no ar e nos esgotemos sem propósito, será necessário fazer duas perguntas. O que significa a palavra lei? Segunda, que sentido a palavra usada nas Escrituras? Quando isso for feito, haverá um caminho aberto para o esclarecimento da verdade, para as respostas às perguntas. Os usos bíblicos da palavra lei. Primeiro, o que significa a palavra lei?
Eu respondo: a palavra que é frequentemente usada para a lei no Antigo Testamento é Torá. Isso deriva de outras palavras que significa lançar dardos e vem a significar ensinar, instruir, admoestar. Portanto, é usada para qualquer doutrina ou instrução que nos ensina, informa ou nos direciona, como por exemplo em Provérbios 13:14. A lei do sábio é uma fonte de vida para afastar as armadilhas da morte. Aqui, lei é tomada em um sentido amplo para qualquer doutrina ou direção que procede do sábio, assim também em Provérbios 13:1. No Novo Testamento, a palavra lei é derivada de outra palavra que significa distribuir, e também porque a lei distribuiu rende a Deus e ao homem o que lhe é devido. Em resumo, esta palavra lei, em seu significado natural, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, significa qualquer doutrina, instrução, lei, ordenança, divino ou humano, que ensina, direciona, comanda ou vincula os homens a qualquer dever que eles devem a Deus ou ao homem. Tanto então, para o primeiro assunto. Segundo, que sentido essas palavras lei é usada em Escritura? Não vou incomodar o leitor com todos os usos da palavra, mas vou me limitar ao principal deles. Primeiro, às vezes é tomado como as escrituras do Antigo Testamento, os livros de Moisés, os Salmos e os Profetas. Assim os judeus entenderam em João 52:34. Ouvimos da lei que Cristo permanece para sempre. Assim também em João 15:25. Isto acontece para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-se sem causa. Similarmente, temos em 1 Coríntios 14:21. Na lei está escrito onde o apóstolo está repetindo as palavras de Isaías 28. Terceiro, o termo lei é algumas vezes usada como significado de toda a palavra de Deus, sua promessa e preceito, como o Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita, convertendo a alma. A conversão é o fruto da promessa. Nem a justificação nem a santificação são fruto da lei sozinha. A lei ordena, mas não da graça, de modo que aqui o salmista inclui a promessa de graça sem uso da lei. Ou então a conversão, como ele fala aqui, não significa regeneração. Terceiro, lei é algumas vezes tomada para o versículo livre de Moisés, como em Gálatas 13:21, e da mesma forma em João 1:45, da mesma forma em Lucas 24:44. Todas as coisas deviam ser cumpridas que estavam escritas na lei de Moisés. Quarto ponto. Lei é usada para a pedagogia de Moisés, como em João 5:46. Se vós acreditais em mim, em Moisés, também creis em mim, porque ele escreveu de mim. Veja Josué 1:7-8. Às vezes, lei é usada somente para a lei moral, o decálogo, como em Romanos 7:7. Sexto, às vezes, lei se refere à lei cerimonial, como em Lucas 16:16. Sétimo. Oitavo, às vezes, lei se refere a todas as leis morais, cerimoniais e judiciais, como em João 1:17. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Graça em oposição à lei moral, verdade em oposição à lei cerimonial, que era apenas uma sombra. Assim, Crisóstomo comenta sobre esta passagem. A lei cerimonial foi dada até o momento da vinda da semente prometida a Abraão. Entre todos esses usos diferentes, a controvérsia está no último mencionado, onde a palavra lei significa lei moral, judicial e cerimonial. Em relação a duas dessas variedades de lei, encontraremos considerável concordância. A principal dificuldade diz respeito à lei moral. A lei cerimonial era um apêndice à primeira tábua da lei moral. Era uma ordenança contendo o preceito de adoração para os judeus quando eles estavam em sua infância, e tinha a intenção de mantê-los sob a esperança, preservá-los da adoração voluntária e ser um muro de separação entre eles e os gentios. Esta lei, todos concordam, é revogada tanto na verdade quanto de fato. Quanto à lei judicial, que era um apêndice à segunda tabela, era uma ordenança contendo preceitos relativos ao governo do povo e coisas civis, servia a três propósitos. Dava ao povo uma regra de equidade comum e pública, distinguia-os de outros povos e dava-lhes um tipo do governo de Cristo. Aquela parte da lei judicial que era típica do governo de Cristo cessou, mas aquela parte que é da equidade comum em geral continua em vigor. É uma máxima comum. Aqueles julgamentos que são comuns e naturais são morais e perpétuos. No entanto, em relação à lei cerimonial e judicial, encontramos poucos dissidentes. Toda controvérsia surge da terceira parte da lei cerimonial. E assim chegamos a falar da lei moral, que está espalhada por toda a Bíblia e resumida no Decálogo. Em substância, ela contém coisas que são boas e santas e agradáveis à vontade de Deus, sendo a imagem da vontade divina, um raio da sua santidade, cuja soma é amor a Deus e amor ao homem. É uma das grandes disputas nestes dias se esta lei moral é revogada ou, nas palavras da questão, se os crentes são libertos da lei moral.
Todos concordam que somos libertos das maldições, das acusações e indicamentos, das compulsões, irritações e outros detalhes que nomeamos antes. Mas a questão é, para colocá-lo em termos simples, os crentes são libertos da obediência à lei moral, isto é, da lei moral como regra de obediência. Alguns há que positiva ou perpetuamente afirmam que somos libertos da lei como regra e que não estamos desde que Cristo veio presos à obediência dela. Outros dizem que ela ainda permanece em vigor como a regra de obediência, embora abolida em outros aspectos, como Beza diz. Cristo cumpriu a lei por nós, mas não para torná-la sem valor para nós. Ainda estamos sobre a conduta e os comandos da lei, dizem esses cristãos, embora não sobre suas maldições e penalidades. Novamente, outros dizem que somos libertos da lei como dada por Moisés, estamos apenas presos à obediência dela como é dada em Cristo. E, embora eles dizem que estejamos sujeitos àqueles mandamentos e àquela lei que Moisés deu, ainda não como ele deu, mas como Cristo a renova e como ela sai de sua mão e de sua autoridade. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. João 53:34. É um mandamento, pois Cristo é tanto um Salvador quanto o Senhor. E é um novo, não porque não existisse antes, mas porque agora foi renovado e porque o temos imediatamente das mãos de Cristo. Não vou discutir muito com isso. Reconheça a lei moral como uma regra da obediência e caminhada cristã. E não haverá desavança, quer você a tome como promulgada por Moisés ou como entregue a você e renovada por Cristo. De fato, a lei, como é considerada uma regra, não pode ser abolida ou alterada mais do que a natureza do bem e do mal pode ser abolida e alterada. A substância da lei é a soma da doutrina referente à piedade para com Deus, caridade para com nossos vizinhos, temperança e sobriedade para conosco mesmos. E quanto à substância dela, ela é moral e eterna, e não pode ser revogada. Concedemos que as circunstâncias sobre as quais a lei moral foi originalmente dada eram temporárias e imutáveis, e agora não temos nada a ver com o promulgador, Moisés, nem com o lugar onde foi dada, o Monte Sinai, nem com o tempo em que foi dada, 50 dias após o povo sair do Egito, nem ainda como foi escrito em tábuas de pedra. Não olhamos para o Sinai, a colina da escravidão, mas para Sião, a montanha de graça. Tomamos a lei como a imagem da vontade de Deus que desejamos esperar e obter, mas da qual não esperamos vida e favor, nem tememos a morte e o rigor. Este é o concebo, é a regra, opinião concorrente para com todos os teólogos. Para os crentes, a lei é a mais bonita. Para os crentes, a lei é revogada em relação ao seu poder de justificar ou condenar, mas ela permanece cheia de força para nos direcionar em nossas vidas. Ela condena o pecado nos fiéis, embora não possa condenar os fiéis pelo pecado. Diz Anjos. A observância da lei é necessária para o homem cristão e não é possível separar tal observância da fé. E como Calvino diz, vamos afastar de nós a noção ímpia de que a lei não deve ser nossa regra, pois é nossa regra imutável de vida. A lei moral, por seu ensino, a demonstração, repreensão e reprovação, nos prepara para toda boa obra. A lei é nula em relação ao seu poder de nos condenar, mas ainda tem poder para nos direcionar. Não estamos sobre sua maldição, mas ainda sobre seus comandos. Novamente, a lei moral é perpétua e imutável. Esta é uma verdade eterna que a criatura é obrigada a adorar e obedecer ao seu Criador, e tanto mais obrigada quanto mais recebeu os maiores benefícios. Se alegarmos ser livres de obediência, nos tornamos servos do pecado, mas sobre essas questões falarei mais amplamente no discurso que se segue. Portanto, contra essa opinião que sustenta a revogação da lei e diz que estamos livres da obediência a ela, eu declararei e tentarei fazer duas proposições que servirão completamente para responder à questão e para refutar as falsas noções. As proposições são essas. Primeiro, que a lei pela sua substância, pois não falamos da circunstância e acessório dela, permanece como uma regra de caminhada para o povo de Deus. Segundo, que não havia fim ou uso para o qual a lei foi originalmente dada que não fosse consistente com a graça e útil ao avanço do pacto da graça. Se essas duas proposições forem confirmadas, as doutrinas da revogação da lei da liberdade e da lei cairão por terra. Proposta 2. A lei permanece como regra de andar para o povo de Deus. Começaremos com a primeira proposição, a saber que a lei, na substância dela, permanece em vigor como uma regra para andar para o povo de Deus. Não precisarei me deter muito sobre isso, pois quando a segunda proposição for feita, será visto que ele estabelece isso também. Por lei, estende-se a lei moral, compreendida do decálogo ou 10 mandamentos. Por substância dela, quero dizer as coisas ordenadas ou proibidas que são moralmente boas ou más e não podem ser mudadas ou abolidas.
Pois o que é a lei na substância dela, senão aquela lei da natureza gravada no coração do homem na inocência? E o que era isso, senão a ideia expressa ou representação da própria imagem de Deus, mesmo um raio da sua própria santidade, que não pode ser mudada ou abolida, mais do que a natureza do bem e do mal pode ser mudada, e que a lei assim considerada permanece como a regra imutável de andar para os crentes, que devo agora provar. O testemunho das confissões reformadas. Para esta prova, sem mencionar indivíduos cujo testemunho pode ser produzido, até mesmo tantos quase quantos homens, temos uma nuvem de testemunhas se olharmos para as confissões das igrejas cristãs e reformadas em seu acordo entre si. A Igreja Helvética da Suíça tem esta confissão: até que a lei de Deus é revogada, pois não tem poder para condenar os crentes. Não obstante, não resistamos desdenhosamente à lei, mas as condenamos como heresia que são ensinadas contra a lei, que não é uma regra de andar. A Igreja francesa tem isto: acreditamos que todas as figuras da lei sejam retiradas pela vinda de Cristo, embora a verdade e a substância delas continue para nós nele, sejam cumpridas para nós nele. Mas a doutrina da lei é usada nelas tanto para confirmar nossa vida, quanto para que possamos ser mais estabelecidos nas promessas do Evangelho. Concordante com isto é a Confissão Belga. A Confissão de Wittenberg inclui isto: reconhecemos a lei de Deus, cujo resumo está no Decálogo, para comandar as melhores, as mais justas e perfeitas obras. Sustentamos que o homem é obrigado a obedecer os preceitos morais do Decálogo. Nem são aqueles preceitos que estão contidos nos escritos dos apóstolos uma nova lei, mas são ramos da velha lei. E, novamente, é necessário ensinar aos homens que eles não devem apenas obedecer à lei, mas também como essa obediência agrada a Deus. A Igreja Escocesa confessa: não achamos que somos tão libertos como se não devêssemos obediência à lei. Confessamos o contrário. A Igreja da Inglaterra mantém uma doutrina semelhante. Embora a lei dada por Deus a Moisés em relação aos ritos e cerimônias não vincule os cristãos, nenhum deles está livre da obediência aos mandamentos, que são chamados morais. A esses testemunhos podem ser adicionados muitos outros, mas pode ser que alguns homens considerem essas confissões como sem autoridade e, portanto, não tenham poder com elas. E, de fato, se essas coisas não forem provadas pela palavra de Deus, elas não têm poder conosco. Respeitamos os homens bons e seus escritos, mas não devemos construir nossa fé sobre eles como uma fundação segura. Isto é contra a nossa liberdade cristã. Não podemos ser escravizados pelos julgamentos de ninguém. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Portanto, daremos algumas provas da própria palavra e então extrairemos argumentos delas. O testemunho do Novo Testamento. Lemos em Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 18. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas, não vim destruir, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Isso parece ser muito completo e muito claro para a continuidade e obrigação da lei, e ainda assim há leituras corruptas dessas palavras e interpretações sinistras. Alguns gostariam que fosse entendido que Cristo não aboliria a lei até que os cumprisse. De fato, ele era o fim da lei, como o apóstolo fala em Romanos 10:4. Mas devemos entender isso como um fim aperfeiçoador e consumador, não um fim destruidor e abolidor da lei. Em Cristo, a lei tem um fim de perfeição e consumação, não de destruição. Deve-se notar que neste versículo, Cristo dá uma exposição mais rigorosa da lei e a vindica das glórias corruptas dos fariseus, que certamente falam da continuação, não da revogação da lei. E de acordo com isso está a linguagem do apóstolo em Romanos 13:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes, confirmamos a lei. Como? Não para justificação, pois a este respeito a fé anula, mas como a regra de obediência, e a este respeito a fé a estabelece. Além disso, o apóstolo nos diz que a lei é santa e justa e boa, e que ele se deleitava na lei de Deus, segundo o homem interior. E também que com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus. Com isso concorda Tiago 2:8. Se cumprides a lei real, segundo a Escritura, fazeis bem. Que lei era essa? Ele mostra no 11º versículo ser o decálogo ou lei moral. Da mesma forma, aquele que diz que o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. 1 João 2:4. Portanto, uma vez que Cristo, que é o melhor expositor da lei, fortalece e confirma amplamente a lei, uma vez que a lei não suplanta, mas fortalece a lei,
Uma vez que o apóstolo tantas vezes pressiona e insiste nos deveres ordenados na lei, uma vez que Paulo reconhece que ele serviu a lei de Deus em sua mente, que ele estabelece sobre a lei de Cristo, posso corretamente concluir que a lei, pela substância dela, ainda permanece uma regra de vida para o povo de Deus. Mas eu acrescentaria mais argumentos começando com isto. Se alguma vez a lei foi uma regra de andar, então ainda é uma regra de andar. Isto é claro, ou ainda é tal regra, ou devemos mostrar o tempo em que como tal foi revogada. Mas tal tempo não pode ser mostrado. Se for dito que foi revogado no tempo do Evangelho por Cristo e seus apóstolos, respondemos que tal coisa não pode ser provada, não foi tão revogado naquele tempo. Se Cristo e seus apóstolos ordenaram as mesmas coisas que ele exigia e proibiram e condenaram as mesmas coisas que a lei proibiu e condenou, então eles não a revogaram, mas a fortaleceram e fizeram e confirmaram. E isto é o que veja em Mateus 5,19. Aquele que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar os homens será chamado o menor no reino dos céus, mas aquele que os ensinar e os observar será chamado grande no reino dos céus. Portanto, no fato de que o próprio Cristo expôs e estabeleceu a lei por sua palavra e autoridade, como mostrado nos capítulos 5º, 6º e 7º de Mateus, isso nos mostra a continuidade dela, pois se tivesse sido uma vontade abolida completamente, ele preferiria ter se declarado contra ela ou tê-la deixado morrer por si mesma, e não a teria reivindicado e restaurado a sua pureza das glórias dos fariseus. Tudo isso nos fala claramente da continuidade e obrigação da lei. Assim como Cristo, assim como os apóstolos, em vez de abolir em sua doutrina, eles a estabelecem, frequentemente insistindo nos deveres da lei sobre as igrejas e o povo de Deus. Amados, não vos vingueis a vós mesmos. Romanos 12,19. Por quê? Porque está escrito: a vingança é minha, da mesma forma em Romanos 13, 8 ao 10. Ali o apóstolo repete os mandamentos da segunda tábua, não para revogar ou reverter nenhum deles, mas para confirmá-los como a regra de andar para os santos. Ele os compreende todos nisto. Amarás teu próximo como a ti mesmo, porque o amor é o cumprimento da lei. Como Beza escreve, o amor não é o aperfeiçoamento, exceto como cumprimento da lei. Esta é a vontade de Deus, que vos abstenhais da fornicação, que ninguém vá além e defraude seu irmão em assunto algum, porque o Senhor é o vingador de todos estes. Veja também Efésios 6:1. E filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. O apóstolo aqui pressiona este dever a partir da autoridade do preceito e persuade a ele a partir da graciosidade da promessa, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Como Beza diz, como são todas as promessas que são encontradas na lei. Tão completas e claras são as palavras do apóstolo em Romanos 13:31. Abrogamos a lei? Não, nós a estabelecemos pela fé. Embora carregue outro sentido, carrega este sentido também, que embora rejeitemos a lei com respeito à justificação, ainda assim a estabelecemos como a regra de vida cristã. Novamente em Mateus 13:10 lemos: o machado está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produz bom fruto é cortado e lançado no fogo. E em Marcos 5:22, todo aquele que disser a seu irmão tolo estará em perigo de fogo do inferno. Neste e em vários outros lugares, assim nos dizem alguns teólogos eruditos e santos, as comunicações e ameaças do Novo Testamento não são da natureza do Evangelho, mas são confirmadas da lei e demonstram claramente a nós a continuidade da lei sobre a graça. Assim, Daniel Charmier distingue no Evangelho entre a doutrina do Evangelho e a da graça do Evangelho, entre a paz e o Evangelho e a lei, ou o Espírito de vida em Cristo. A pregação ou doutrina do Evangelho, ele nos diz, contém duas coisas. Primeiro, a promessa da graça e segundo, a confirmação da lei. E ele mostra que todas essas condenações e ameaças que lemos nas Escrituras do Novo Testamento não pertencem de forma alguma à natureza do Evangelho propriamente dito, mas são a confirmação da lei e declaram a continuação dele agora sobre o Evangelho como a regra exata para orientar os cristãos em sua caminhada de obediência. 5 provas da natureza vinculativa da lei. Antes de prosseguir com o restante dos argumentos, mencionarei que os opositores dizem isso. Alguns deles dizem que, embora a lei seja uma regra, ainda assim é uma regra que somos livres para obedecer ou não obedecer. Não é uma regra vinculativa. Existem várias opiniões sobre isso. Alguns dizem que ela não nos vincula mais do que como criaturas. Eu respondo, se sim, por que então eles não estão vinculados? Espero que sejam criaturas assim como cristãos. Outros dizem que ela vincula a carne, mas não o espírito. Vincula a parte não regenerada, mas não a parte regenerada de um homem, a obediência, pois a parte regenerada é livre. Eu respondo,
Aqui está uma lacuna perigosa aberta a toda licenciosidade. Testemunha as opiniões de David George e dos valentinianos. Outros dizem que a lei não é uma regra vinculativa, que os crentes não estão mais sobre a lei do que a Inglaterra está sobre as leis da Espanha, que os cristãos não estão mais vinculados à obediência da lei do que os homens estão vinculados à obediência das leis de outras comunidades que não a sua. Dizer o contrário, dizem eles, destrói a liberdade cristã. Agora, se isso for verdade, derruba tudo. Se for uma regra, mas não uma regra vinculativa, a obediência será de pouca utilidade. Acabaremos com essa objeção, portanto. Antes de prosseguirmos, mostraremos que a lei é de fato uma regra vinculativa, que vincula os cristãos não como homens, mas como cristãos. Darei 5 argumentos para provar isso. Primeiro, aquilo que, sendo observado, faz com que as consciências dos homens regenerados os desculpem, que não sendo observado, faz com que suas consciências o acusem, é obrigatório para a consciência. Mas é a lei de Deus que assim faz com que as consciências dos regenerados os desculpem ou o acusem. Portanto, a lei de Deus é o que é obrigatório para a consciência cristã. Segundo ponto, aquilo que tem poder para dizer a consciência do cristão regenerado, e isso deve ser feito. E aquilo não deve ser feito é vinculativo para a consciência, mas a lei de Deus tem esse poder. Portanto, embora eu não possa dizer que isto ou aquilo não deve ser feito sobre pena de condenação ou sobre pena de maldição, ou isto ou aquilo deve ser feito em referência à justificação ou ao mérito da vida. Ainda assim, mostra que deve ser feito como um bom e agradável a Deus, e que isto ou aquilo não deve ser feito como coisas que desagradam a Ele. Terceiro, a autoridade pela qual os apóstolos incitaram os cristãos ao dever vincula a consciência à obediência, mas os apóstolos usaram a autoridade da lei para provocar os cristãos ao seu dever. Portanto, a lei é a regra pela qual os cristãos devem andar. Quarto ponto, se a lei de Deus não vincula a consciência de um homem regenerado à obediência, então o que quer que ele faça que seja ordenado na lei, ele faz mais do que seu dever, e assim, ou merece ou peca, sendo culpado de adoração à vontade. Mas em obediência à lei, ele não é culpado de adoração à vontade, nem merece. Quando tiveres feito todas as coisas que vos são ordenadas, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que era nosso dever fazer. Lucas 17:10. Quinto ponto, ou a lei obriga a consciência do cristão à obediência, os cristãos não pecam na violação da lei, mas eles pecam na violação dela, como diz 1 João 3:4. O pecado é a transgressão da lei. Portanto, a transgressão da lei é pecado. Ou veja assim, se os cristãos são obrigados a não pecar, então eles são obrigados a guardar a lei. Mas os cristãos são obrigados a não pecar. Portanto, também é obrigado a guardar a lei. Eu sei que os objetores concordarão que os cristãos são obrigados a não pecar, mas que eles negarão que são obrigados a obedecer à lei. Mas eu provarei meu ponto desta forma. Se aquele que quebra a lei peca, então os cristãos são obrigados a guardar a lei, se eles não devem pecar. Mas aquele que quebra a lei peca, como diz o apóstolo. O pecado é a transgressão da lei. 1 João 3:4. E onde não há lei, não há transgressão. Romanos 4:15. Portanto, os cristãos são obrigados, se quiserem evitar o pecado, a obedecer à lei. E agora, sendo empurrados contra a parede, os objetores não têm como manter o erro anterior, a não ser por outro. Eles nos dizem claramente que os crentes não pecam. Esteja em Cristo e peque se puder. Mas o apóstolo diz que eles pecam ao dizer isso. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1:8. Não nos o fazemos isto, é um mentiroso. Se dissermos, inclui os apóstolos, não há homem que peque. Em muitas coisas todos tropeçamos. 5 argumentos adicionais para a obediência à lei. Mas se isso não os silenciar, então eles dizem que Deus não vê pecados naqueles que são crentes. Mas o que é isso? Uma coisa é pecar e outra é Deus não vê pecado. De fato, ele não vê pecado, seja para condenar os crentes pelo pecado, seja para provar e permitir o pecado nos crentes. Ele não vê pecado, isto é, ele não verá pecado para imputá-lo a nós quando estivermos em Cristo. Mas se isso não convencer os objetores, então eles dizem, embora os crentes pequem e embora Deus o veja, pois ele vê tudo e traz tudo a julgamento, ainda assim Deus não está descontente com os pecados dos crentes. Eu respondo primeiro, certamente o bem perfeito deve odiar para sempre o que é o mal perfeito. Quanto mais próximo estiver dele, mais Deus o odeia. Em um homem perverso, Deus odeia tanto o pecado quanto o pecador, mas em um crente, ele odeia o pecado, embora tenha pena e ame o pobre pecador. Ele está descontente com o pecado, embora perdoe o pecado por meio de Cristo, mas não seguiremos para isso.
Isso deve ser suficiente para a prova e vindicação do primeiro argumento. Segundo, se os mesmos pecados são condenados e proibidos depois que Cristo veio, como eles eram proibidos antes que ele viesse, então a lei, em relação a ser uma regra de obediência, ainda está em vigor. Mas os mesmos pecados são assim condenados e proibidos. Aquilo que era pecado então é pecado agora. Fala do pecado contra a lei moral. Portanto, a lei moral ainda está em vigor para os crentes como sua regra de obediência. Terceiro ponto. Se os mesmos deveres que foram ordenados na lei são ordenados aos crentes sobre o Evangelho, então a lei ainda permanece como uma regra de direção e obediência. Mas os mesmos deveres são ordenados sobre o Evangelho como foram ordenados sobre a lei, como já mostrei, por exemplo, em Romanos 13, do 9 ao 10 e Efésios 6 e 1. Portanto, a lei ainda permanece como uma regra de obediência sobre o Evangelho. Quarto ponto. Se as coisas ordenadas na lei são parte da santidade e conformidade com Deus, e se essa conformidade com a lei é exigida de nós, então concluímos que a lei ainda está em vigor. Mas as coisas ordenadas são parte da santidade cristã e a conformidade com a lei é exigida de nós. Portanto, a lei ainda está em vigor. Que as coisas ordenadas são parte de nossa santidade, supõe que seja concedido. Se assim for, que essa conformidade com a lei é exigida de nós, é fácil provar. Aquilo a que devemos aspirar e trabalhar para, e depois do qual devemos nos esforçar tanto em nossas afeições e ações, em nossos princípios e práticas, isso certamente é exigido de nós. Mas isso é tudo que, mesmo com a conformidade com a lei de Deus, que devemos aspirar a tal conformidade em nossas afeições, é claro, em Romanos 7, 22 ao 25, onde o apóstolo nos mostra que ele se deleitava na lei de Deus e que ele servia a lei em sua mente. Não era seu propósito, objetivo, desejo e esforço de coração tornar-se conforme aquela lei que ele diz ser santa, justa e boa. Embora ele tenha ficado aquém dela, ele aspirou por ela, o que mostra que nós também devemos aspirar por ela em nossas afeições. E é igualmente claro que devemos nos esforçar com conformidade com ela em nossas ações. Considere ambos juntos. Tu nos ordenastes que guardássemos diligentemente os teus preceitos. Oxalá meus caminhos foram dirigidos para guardar os teus estatutos. Então não serei envergonhado quando tiver respeito a todos os teus mandamentos. Salmo 119, verso 4 ao 6. Ele tem respeito e a eles em seu coração e afeição. E ele busca conformidade a eles na vida e nas ações. E este era o seu dever, porque Deus havia ordenado. Tu nos ordenaste que guardássemos teus preceitos. Quinto ponto. Não pode ser parte de nossa liberdade por Cristo ser liberto da obediência à lei, porque a lei é justa, santa e boa. Certamente não é parte de nossa liberdade ser libertos daquilo que é santo, justo e bom. Considere desta forma. Não pode ser parte de nossa liberdade aquilo que não é parte de nossa escravidão, mas obediência e sujeição à lei moral no sentido que mostrei nunca foi parte de nossa escravidão. Portanto, ser liberto da obediência à lei não pode ser parte de nossa liberdade. Vou provar que nunca foi parte de nossa escravidão. Isso não pode ser parte de nossa escravidão, que é parte de nossa glória, mas a obediência e a conformidade com a lei, tanto em princípio quanto na prática, são parte de nossa glória. Portanto, não pode ser parte de nossa escravidão. Novamente, não se pode dizer que isso seja parte de nossa escravidão, que é parte de nossa liberdade. Mas obedecer à lei é parte de nossa liberdade, que lemos em Lucas 1,74. Para que, liberto das mãos de nossos inimigos, o sirvamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os dias de nossa vida. Não perseguirei mais sobre isso. É bastante claro que a lei em sua substância permanece uma regra de andar a obediência a eles em Cristo. Daremos 2 ou 3 aplicações e então chegaremos ao segundo assunto. Primeira aplicação contra papistas. O exposto acima servirá para mostrar o erro do papista em sua acusação injusta contra nós de que fazemos parte de nossa liberdade cristã, ser insetos de toda a lei e viver como quisermos e que não estamos vinculados à obediência de nenhuma lei em consciência diante de Deus. Apelamos a todas as igrejas reformadas no mundo cristão, se alguma delas já apresentou uma opinião como esta. É a opinião simultânea de todas as igrejas reformadas que os cristãos estão sujeitos à regra, à direção e à autoridade da lei moral, como diz Charmier. Os crentes estão livres das maldições, não das obrigações da lei. Pregamos a obediência à lei, mas não como os papistas fazem. Eles pregam a obediência como um meio para a justificação. Nós pregamos a obediência para a justificação. Nós clamamos obras em oposição à graça na justificação. E clamamos a obediência como os frutos da graça na santificação. Aquele que não anda em obediência é um estranho ainda para Cristo. E aquele que descansa em sua obediência não conhece a Cristo. De fato, muitos ainda são muito parecidos com os judeus. Deus estabeleceu uma lei como regra de andar,
e eles buscam justificação por ela. Esses pobres homens são como bois no junco, eles puxam, trabalham e gastam suas forças. E quando eles realizam seu trabalho, eles são engordados para o abate, assim é com estes. Quando eles se esforçam arduamente por sua própria justiça, eles perecem em sua justiça, condenação. Esse homem, Lutero apropriadamente chama de mártires do diabo. Eles sofrem muito e se esforçam muito para ir para o inferno. O apóstolo diz que eles devem esperar, porque todos que são das obras da lei estão sobre a maldição. Gálatas 3:10. Isto é, aqueles que estão sobre as obras da lei para justificação. O apóstolo dá a razão, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para cumprir. Esses homens buscam a vida na morte e a retidão no pecado. Infelizmente, são todos muito propensos a seguir essa linha. É difícil realizar toda a retidão e não descansar em nenhuma. Difícil estar em deveres em relação ao desempenho e fora dos deveres em relação à dependência. Somos propensos a tecer uma teia de retidão nossa para afiar um fio nosso pelo qual podemos subir ao céu. Se não fosse assim, qual a necessidade de tantas exortações e admoestações para realizar toda justiça, mas não descansar em nenhuma? A Escritura não faz uma prática de matar moscas como besouros, nem pica a palha com cunha de ferro, nem faz muitas admoestações e exortações onde não há necessidade. Infelizmente, há multidões no mundo que fazem de suas próprias obras de Cristo, e esta é a ruína deles. Elas buscam justiça e aceitação mais no preceito do que na promessa, na lei em vez do evangelho, mais em trabalhar do que em crer. E assim elas fracassam. Há algo desse espírito em todos nós, caso contrário, não estaríamos tão altos e baixos em relação aos nossos confortos e à nossa fé. Como ainda acontece com tanta frequência, ficamos abatidos com cada fraqueza em nós mesmos. Mas deveríamos estar todos em Cristo em desempenho fraco e nada em nós mesmos em desempenho forte. Segunda aplicação, contra os antinomianos. Vejamos a seguir o caso daqueles que são chamados de antinomianos. Assim como os papistas estabeleceram a lei para a justificação, os antinomianos condenam a lei para a santificação. Afirmamos estar livres das maldições da lei, eles nos querem livres da orientação dos mandamentos da lei. Dizemos que estamos livres das penalidades, mas eles aboliriam os preceitos da lei. Eles nos dizem que faremos uma falsa mistura de Cristo e Moisés, e também que misturamos lei e evangelho. Quão injustamente eles nos acusam, deixem os homens de entendimento julgarem. Nós denunciamos a lei em relação à justificação, mas estabelecemos como uma regra de santificação. A lei nos envia ao evangelho para que sejamos justificados, e o evangelho nos envia a lei novamente para indagar qual é o nosso dever como aqueles que são justificados. O que quer que digam da lei, embora lancem desprezo e desgraça sobre ela, sobre aqueles que a pregam, ainda assim sabemos que pela substância dela é a imagem de Deus, um raio de sua santidade. As coisas ali ordenadas e proibidas são coisas moralmente e, portanto, eternamente boas e más. Nada pode alterar a natureza delas. Coisas que não são por natureza boas ou más são alteráveis por aquele que as ordenou. Mas aquelas coisas que são moralmente boas ou más, Deus não pode alterá-la mais do que tornar o mal bom ou o bem mal. Aquilo que era moralmente bom antigamente é moralmente bom agora e deve ser buscado e praticado. Aquilo que era moralmente mal antigamente é moralmente mal agora e deve ser evitado. Temos a regra do Evangelho e nos leva à obediência à lei. Nós a encontramos em Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, pense nessas coisas. E espero que a lei seja deste número. O apóstolo nos diz que a lei é santa, justa e boa. Certamente nela não há nada ordenado, exceto o que é bom. Se devemos aprender com a formiga e com os animais irracionais, certamente devemos aprender muito mais com a lei, que é a imagem de Deus no homem e a vontade de Deus para o homem. Não temos nada a ver com Moisés, nem olhamos para o Sinai, a colina da escravidão, mas olhamos para Sião, a montanha da graça. Tomemos a lei como a regra eterna da vontade de Deus e desejamos nos conformar a ela e exaltar como Davi. Ó, que meus caminhos sejam dirigidos para guardar teus estatutos. Certamente a lei e o evangelho ajudam um ao outro, eles dão a mão um ao outro, como diz Pedro Martin. A lei é subserviente ao evangelho. Seu propósito é nos convencer e humilhar, e o evangelho é nos capacitar a cumprir a obediência da lei. A lei nos envia o evangelho para a nossa justificação. O evangelho nos envia a lei para moldar nosso modo de vida.
Nossa obediência à lei nada mais é do que a expressão de nossa gratidão a Deus que nos justificou livremente, para que sendo redimidos o sirvamos sem temor. Lucas 1,74. Embora nosso serviço não seja o motivo ou a causa impelente da redenção de Deus por nós, ainda assim é o propósito de nossa redenção. O apóstolo mostra isso longamente no 6º capítulo de Romanos. É a aplicação que ele faz da doutrina da justificação livre. Ele continua: portanto, irmãos, somos devedores. Romanos 8,12. Se Cristo nos libertou da penalidade, como devemos nos sujeitar aos preceitos? Se Ele nos livrou das maldições, como devemos estudar os mandamentos? Se Ele pagou nossa dívida de pecado, certamente temos uma dívida de serviço. Esse foi o grande fim da nossa redenção. Ele nos redimiu da escravidão e nos trouxe para a liberdade, da escravidão para o serviço. Daquilo para o qual Cristo nos redimiu, não se pode dizer que Ele nos redimiu, mas Ele nos redimiu para o serviço e, portanto, não se pode dizer que Ele nos redimiu. De fato, Ele nos arrebatou de maneira de nossa obediência, mas não da questão de nossa obediência. Agora nós obedecemos a Ele é mais que outros princípios. Anteriormente, os princípios da obediência eram legais e servis, agora são filiais e evangélicos. Assim como a lei foi dada com o propósito evangélico, agora ela é mantida longe dos princípios evangélicos. Princípios de fé, amor e deleite que fazem a alma obedecer e facilitam toda a obediência. O amor de Cristo constrange, mas a obediência é livre. O amor não conhece dificuldades, coisas impossíveis para os outros são fáceis para aqueles que amam. Os fundamentos da obediência diferem: antes, medo, agora amor. Anteriormente a força era nossa, agora temos comunhão com a força de Cristo. Dizem que nossas obras são feitas em Deus pela união com Ele e pela comunhão com Ele. Assim como não podemos fazer nada sem Ele, podemos fazer todas as coisas por meio de Cristo, que nos fortalece. E esta força Ele prometeu. O Senhor te declarou hoje para ser seu povo peculiar, como Ele te prometeu, que você deve guardar todos os seus mandamentos. Deuteronômio 26:18. Ele nos diz que Ele opera todas as nossas obras em nós e para nós, as obras necessárias da graça em nós e do dever para nós. Os fins antes eram para justificação em vida, agora são para outros fins, que é glorificar a Deus, dignificar o Evangelho, declarar nossa sinceridade e expressar nossa gratidão. Antes obedecíamos para nossa compulsão da consciência, agora só obedecemos por impulso da natureza, que na medida em que funciona para Deus, tão naturalmente quanto pedras se movem para baixo ou faísca voa para cima. Assim então é que pregamos a lei não em oposição, mas em subordinação ao Evangelho, como mostraremos detalhadamente mais tarde. Terceiro e último ponto, a todos os crentes. Por fim, sobre este título, deixe-me exortar todos vocês a julgar a lei corretamente, e então deixe que seja seu cuidado mantê-la. Que Moisés não tome o lugar de Cristo, mas ao mesmo tempo faça um uso correto de Moisés. Quando obras e obediência tomam seu devido lugar, quando a lei é usada corretamente, então ela é santa, justa e boa. Mas se a usamos como nossa vida, então pisoteamos o sangue de Cristo e fazemos sua vida e morte em vão. Que o servo siga o mestre, que Moisés siga Cristo, a lei, a graça, a obediência e a fé, e então todos desempenham suas partes próprias e designadas. Lembre-se do que Zacarias disse: vocês foram redimidos para que pudessem servir, para que vocês pudessem viver para aquele que morreu por vocês. Raciocinem em misericórdia para o dever, não da misericórdia para a liberdade. Cuidado para que as grandes coisas de Cristo não tornem mais descuidado. Tome cuidado para não abusar da misericórdia. É uma coisa triste quando os cristãos abusam da graça de Cristo. A justiça de Deus prevalece sobre os outros. Mas Deus quer que suas ternas misericórdias prevaleçam com você. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Romanos 12:1. Os raciocínios dos santos devem ser de engajamento de misericórdia para ampliações no dever. Tendo tais promessas preciosas, purifiquemo-nos de todas as corrupções da carne e do espírito. Ninguém a não ser espíritos venenosos como aranhas sugarão venenos de tais doces, ou tirarão tais inferências da misericórdia que possam ser encorajamento do pecado. Seria uma questão triste se os crentes se tornassem mais frouxos e lentos, se aquilo que deveria também animá-los afrouxasse em suas mãos. Se um homem dissesse em seu coração: Cristo morreu, não precisa orar tanto. Cristo fez tudo, portanto não precisa fazer nada. A doutrina que avançamos deve fortalecer e não enfraquecer seu engajamento com o dever. Deve aumentar e não diminuir seu engajamento com o dever. Deve acelerar e não amortecer as afeições de seus corações. Deve inflamar e não esfriar seus espíritos. Pior ainda seria se tirássemos argumentos para o pecado de misericórdia recebida
Isso deveria se tornar um estímulo que deveria ser o maior freio? Pecaremos porque a graça abunda? A misericórdia contigo para que sejamos temidos, não para que eu peque, mas para que eu sirva. Vocês a quem a lei enviou o Evangelho, deixe que o Evangelho os envie novamente a lei. Estude agora seu dever, abundância de misericórdia exige abundância de dever. Se Deus não tivesse abundado em misericórdia, o que teria sido de nós? Oh, então abundemos em dever. Obedeçamos por amor a Deus, que nos dá seu Filho, por amor a Cristo, que se entregou para que pudéssemos nos entregar a Deus. Por amor à fé que está morta sem obediência. É o clamor da fé. Dê-me, filhos, senão eu morro. Obedeçam por amor à sua profissão de seu nome. Adornem o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que vergonha se fosse dito de nós que a fé não pode fazer o que a descrença é capaz de fazer. O que os turcos e os maometanos dirão. Vejam, essas são as pessoas que reivindicam a Cristo. Esses são os servos do Deus crucificado. Eles professam Cristo e ainda assim jurarão e pecarão contra Cristo. O que os papistas dirão? Esses são os que pregam a fé e ainda assim são estranhos à obediência e vivem em pecado. Não que a justiça da lei se cumpra em nós, não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:4. A lei é uma lei real. Se cumprides a lei real segundo a Escritura, diz Tiago, fareis bem. Tiago 2:8. É uma lei real para que possamos viver regiamente acima da classe média dos homens em obediência. Não recebais a graça de Deus em vão. 2 Coríntios 6:1. Se não recebeis em vão, tereis poder para querer e poder para fazer. Apreciareis a graça e andareis agradecidos. Foi dito espiritualmente por alguém, e há alguma verdade no ditado. Viva como se não houvesse evangelho, morra como se não houvesse lei. Passe o tempo desta vida no deserto deste mundo sob a condução de Moisés, mas que ninguém a não ser Josué nos leve para Canaã, a terra prometida. O ditado concorda até aqui com as escrituras. Moisés era um homem da lei. Ele deu a lei e é frequentemente tomado como representante da lei. Eles têm Moisés e os profetas. Lucas 16:29. Josué era um tipo de Cristo, seu nome significa muito. Ele era Jesus, assim chamado em Hebreus 4:8. Se Jesus, isto é Josué, pudesse dar-lhe descanso, Moisés deve guiar os filhos de Israel pelo deserto, mas Josué deve levá-los para Canaã. Então, enquanto você estiver no deserto deste mundo, você deve andar sobre a conduta de Moisés. Você deve viver em obediência à lei, mas não é Moisés, mas Josué. Não obras, mas fé. Não obediência, mas Cristo, que deve levá-los para Canaã. Faça o que puder enquanto viver, mas certifique-se de morrer descansando nos méritos de Cristo. Isto deve ser suficiente sobre a nossa primeira proposição principal, que a substância da lei é uma regra de obediência ao povo de Deus, e aquilo ao qual eles devem conformar suas vidas e seu andar agora sobre o Evangelho. Isto nós provamos pelas Escrituras, por uma nuvem de testemunhas, pelo testemunho concordante das igrejas reformadas. Nós fortalecemos isto por muitos argumentos e demos algumas aplicações das doutrinas. Amém.